Voltando aqui a resposta católica, né? Como a sola escritura. Eu gosto mais em basear na escritura, porque a escritura nos mostra como devemos refutar e defender a igreja. Porque a reforma protestante ele tem só um lema: sola escritura. Se você não mostrar para um protestante na escritura, ele não vai acreditar. Ele não acredita na tradição, não acredita no magistério, não acredita no pastoreio, não acredita em nada. Acredita só com a escritura, de acordo com o seu fundador, Lutero, certo? Mas Lutero acreditava em Nossa Senhora, principalmente a maternidade, a mãe de Deus, né? Os dogmas são 4. Olha só, proclamado pela igreja oficial, né? É porque quando há dúvida, há discussão, há heresia, lá no ano 430, tem um cursilho para oficializar, para refutar essas heresias contra a Madre Igreja, contra a Nossa Senhora, né? Quem batalhou profundo ali no cursilho ali foi São Cirilo, contra a heresia, né? Negando esse dogma. Não vou nem entrar aqui um pouco na tradição, porque eu tenho estudo aqui, mas para mim eu quero provar na Escritura. Aqui é o pastor, doutor Augusto, reverendo. Maria, mãe de Deus? Quem gerou o verbo? Quem gerou o Emanuel? Por virtude do Espírito Santo. Maria. Certo? Concebeu, porque Jesus já existia lá no princípio. João 1, estava junto de Deus. Certo? E o verbo se fez carne. Nós não devemos orar a Maria e nem cultuá-la. Óbvio que não. Não tem. A Bíblia é completamente contrária a isso aí. Evidentemente, Maria também não era sem pecado, porque ela foi favorecida por Deus. E ela também não era a mãe de Deus. Aqui é um silogismo, não é? É um sofisma aqui. Jesus é Deus. Maria é mãe de Jesus. Logo, Maria é mãe de Deus. O que está de errado aqui nessa lógica? Logo na primeira frase, quando diz Jesus é Deus, porque essa frase está incompleta. A frase certa é Jesus é Deus e homem. Ele é verdadeiro. Então você está acrescentando coisa que não tem. É simples, é típico de protestante para tentar colocar a sua tese, a sua visão, a sua mentira, para adulterar o texto, para negar mãe de Deus, tem que acrescentar sempre alguma coisinha. É simples, tem como provar na Bíblia, sim, eu vou provar na Bíblia, para honra e glória do magistério. Que é mais um mentiroso. É Deus e homem. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem ao mesmo tempo. Então, Maria é mãe da natureza humana de Cristo, porque Deus é eterno. Deus não tem mãe, não tem princípio, não tem fim, não tem começo. Ele é o que ele é para todo sempre. É isso que o nome dele, Yahweh, significa. Eu sou o que sou. Ou seja, eu sempre fui isso. Eu sou imutável, eu sempre existi da maneira que eu sou. Então, dizer que Maria é mãe de Deus nesse sentido é afrontar a própria natureza de Deus. Devemos ver Maria como exemplo de humildade, de fé e de entrega. Olha só, aqui é um pedaço do vídeo dele. Maria é mãe de Deus, só Deus divino. Não, a natureza humana, a divino não. Tá na heresia lá de Nestório, se eu não me engano, né? Por isso que a igreja combateu forte e profundo contra essa tese. Contra essa mentira. Olha só. É simples entender isso. Tá na heresia dos hereges daquela época. Olha só, em Lucas, você pega em Lucas 1, a Bíblia que está falando. Escritura, Lucas 1,42, ó. O Espírito Santo é quem? É Deus, certo? Se o Espírito Santo é Deus, então não tem mentira em sua boca, profetizada. Olha só, Lucas 1,42, ó.
e clamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Santa Isabel está cheia do quê? Doutor, reverendo Augusto Nicodemos, Lucas 1:41, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, e a criança estremeceu seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele é mentiroso. Que o Espírito Santo, que é Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, está usando a boca de Santa Isabel e declarando. Olha só, 43. Aqui que vem o dogma proclamado pela a Igreja Mãe de Deus, na Escritura. Todos os dogmas são de acordo à necessidade com a Escritura. Muitos, ao contrário, com a sua doutrina protestante, fundamento protestante. Olha só, de onde vem esta honra? De vir a mãe do meu Senhor. Senhor é quem? Olha só, o mesmo versículo Lucas já destrói toda essa mentira sua. Olha só, sempre na história tem que surgir hereges. Da onde surgem esses hereges? Próprio do magistério. Para contradizer que a igreja prega. Olha só, Lucas 1,35, respondeu o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso esse santo que nasce de ti será chamado Filho de Deus, ó. Então, o Filho de Deus, esse santo que nasce de ti, por inspiração, por virtude do Espírito Santo, é o Filho de Deus. Então, ela concebeu, não gerou, porque Deus, ele é o princípio, Jesus estava junto com Deus no princípio, então foi concebido. Olha a diferença em gerar. Foi concebido por virtude do Espírito Santo. Por que foi concebido? Porque você pega aqui em João, olha só. Cara, eu tenho um amor pelo zelo pela Escritura, cara. João 1, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus. E o verbo era Deus, ele estava no princípio, junto de Deus, ó. Olha só. Foi gerado no ventre de Maria. O verbo se fez carne. Não foi, não foi gerado, foi concebido por virtude do Espírito Santo, porque ele é Deus, estava com Deus lá no princípio, e o verbo se fez carne, por isso que foi concebido, não gerado. Gerado é por ação, por intermédio de homem. A gestação de Maria não foi por intermédio de homens. Você pega Mateus 1,18, o Espírito Santo. Isaías 7,14, e Deus vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará a luz. Uma virgem, Mateus 1:23, 24 fala, quem é essa virgem? Quem é? A mãe de Deus, porque o Espírito Santo, o próprio Deus, que é o Espírito Santo, está proclamando isso na boca da Santa Isabel. E o anjo fala, esse varão, esse menino que você concebeu, será chamado Filho de Deus, o Emanuel. Então, não tem como distinguir. A Maria é só mãe da parte humana de Cristo, não da divindade. Como, meu querido? Se o verbo era Deus, estava junto de Deus, se fez carne no ventre de uma mulher e foi concebido. Não foi gerado, porque ele está no princípio, junto de Deus. Então, Deus, ele quis assim, ter uma mãe. Aqui, todos esses dogmas, dá para se provar. É simples entender. Você pega em Lucas 2:7, ó. 5:7, mas é 7, ó. E deu à luz seu filho, primogênito, envolvendo-o em faixa, reclinou-o num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria, ó. É simples, cara. Romanos 8:29. Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. Olha só que interessante, cara. Só com esse versículo aqui, ó,
Eu não entendo. Os caras, os hereges daquela época, cara, tão próximo dos apóstolos e não acreditar ainda, meu. Olha só. Aqui já cai por terra essa tese do Augusto Nicodemos, porque ele quer ter a sua própria interpretação, cara. Efésios 3, divino aniversário da sabedoria, será conhecido pela igreja, ó. Olha só, Lucas 1:40 até o 43, ó. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria. Maria estava com o quê? Grávida. Por virtude, ação do Espírito Santo. Mateus 1:18. E a profecia de Isaías 7:14 se concretizou. Mateus 1:23. No ventre dessa mulher, que é Maria, que é mãe de Deus. Olha só. Maria, ela é mãe de Deus, Cristo homem e Cristo Deus, cara. Não tem como você separar só a parte humana e esquecer a divina. Porque o fruto vem por inspiração divina. É isso que os protestantes eles não entendem, cara. O ódio do Satanás é isso, cara. Que o Satanás não quer que esses caras reconheçam a verdade. Aqui se prova todos os dogmas, mãe da igreja. Aqui, mandineira de todas as graças, João Batista foi agraciado, a família de Santa Isabel foi agraciada. Aqui você já prova todos os dogmas proclamados. Aqui, a Imaculada Conceição concebeu Cristo no seu ventre. Ali vem a Conceição. É simples, cara, entender isso. Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, o próprio Deus usando a sua boca. O próprio Deus, a primeira pessoa, ou a terceira pessoa da Santíssima Trindade, em sintonia com a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e a Espírito Santo, a terceira pessoa, em sintonia com a primeira pessoa da Santíssima Trindade, ó. Para você entender, o dogma é proclamado pela igreja. Vamos ver se eu acho aqui. O dogma da Imaculada Conceição, porque Deus a fez concebida, sem pecado original, que nós proclamamos no dia 8 de dezembro, porque a mãe de Deus não pode ter pecado. Lucas 1:43, Catecismo 495. Olha só, não foi ela que gerou Jesus. Jesus é gerado desde todo o princípio. E fim mais, quando o verbo quis se encarnar, ele precisou ter uma mãe. Toda a conclusão do concílio de Éfeso, inclusive São Cirilo de Jerusalém, batalhou pesado contra a heresia. Que até hoje segue essa heresia, que são os protestantes. Né? Olha só, cara. Santo Agostinho, lá no século IV, vai falar, nem pensar, a mãe de Deus teve o pecado original, foi tocado pelo Satanás, não, cara, Santo Agostinho, lá no século IV, nem pensar que a mãe de Deus seria escrava do demônio pelo pecado original. Seria uma blasfêmia contra Cristo. Deus preservou do pecado original pelo mérito da morte de seu filho na cruz. O dogma proclamado da Imaculada Conceição, 8/12/1854, Papa Pio IX, a bula inevitável de Deus, nos decretamos e determinamos que a doutrina, segundo a qual, por uma graça e um privilégio especial. Olha só. É simples entender isso. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto. É o primeiro vídeo, cara. Glória a Deus, aleluia.